Boa noite, começando 2 minutinhos atrasados só. Então vamos esperar aqui a Michelle entrar e vocês também serem notificados de que a live começou. Estão animados? Guardaram suas perguntas para hoje? Nós vamos falar sobre luto nas amizades, um tema que eu nunca vi falar por aí, mas é muito, muito importante. É muito real, né? Esse luto invisível, ele é muito real. Deixa eu ver se eu consigo aceitar. Entrar. Foi? Aí, oi? Foi! Deixa eu aumentar o áudio aqui. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, meu áudio tava baixo aqui. E aí, Mi, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Tô bem na correria aqui, resolvi tomar um banho demorado. Ai, que bom. E aí me atrasei. Nossa, Mas estamos aqui. finalmente. No final, e dessa vez a live não deu ruim, né? Que da outra vez a gente ficou tentando por meia hora pra conseguir. É verdade, da outra vez demorou mais um pouquinho. Demorou. Tá com a garrafa de água aí? Tô. Aqui, ó. Ah, maior que a minha, hein? É desperta. Bora lá pro nosso tema da live, que é luto nas amizades femininas, né? Aqui a gente está fazendo um recorte de gênero importante, gente. E aí vamos fazer as apresentações, né? Eu sou a Débora, psicanalista, educadora parental e facilitadora de comunicação não violenta. Então aqui no meu perfil você vai encontrar muito sobre comunicação não violenta e também, né, eu faço uma mentoria para comunicação consciente para quem quer, de fato, desbravar esse caminho da comunicação assertiva. Mi, se apresenta. Tá, eu sou a Michelle, eu sou estudante de psicanálise. Também estudo trauma information, trauma no corpo. E também estudo a cura da criança interior, nesse viés do trauma também. E acho que é isso. Eu também, assim, flerto com a CNV um pouquinho. É isso aí, gente. Aqui tem muito conhecimento, né? A gente tem muito chão de fábrica ralado, né, Michele? É, nossa, muito. Muito. Vamos então entrar no nosso tema sobre luto nas amizades femininas, né? Então aqui a gente vai trazer um pouco da visão da psicanálise e da visão da comunicação não violenta sobre esse luto invisível, né? Que às Uhum. vezes a gente vive, que às vezes a gente se sente só dentro do nosso próprio gênero ali, né? E o nosso primeiro, para a mulher, a primeira ligação ali é com a mãe, né? Então já faz esse vínculo ali de autoidentificação em que há altos conflitos, né? E algumas vezes muitos afastamentos com o vínculo principal, né, da criança. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vê que estar entre mulheres não é tão fácil assim, né? Não é tão gostosinho, não tem todo o acolhimento que a gente gostaria que tivesse. E quando a gente entra em alguns outros ambientes, o ambiente do trabalho, o ambiente do amor, a gente percebe uma certa rivalidade, né? Uma certa competição de quem é melhor quem. E aí, nas amizades, quando a gente pensa em aprofundar isso, né? Porque quem entende mais a mulher do que a própria mulher? Quem É, seria essa pessoa, né? E aí a gente chega lá e algumas vezes, eu diria muitas, né? Eu acho que não tem uma mulher que não tenha se frustrado com uma amizade feminina. Que não tenha entregado muito, que não. Eu acho que aquela pessoa entende um pouco mais do meu mundo, do que eu estou vivendo, e chega lá,
Não é isso que acontece, né, Mi? Tem a mesma reciprocidade, né? É Ainda que mesmo. eu tenho uma crença pessoal que mulheres se curam com outras mulheres. A gente pode aprofundar um pouco disso, né? Também, assim, culturalmente, né? Assim, a mãe, a menina, quando nasce uma menina, a mãe já, tipo assim, cria aquela coisa assim, ah, você é minha amiga, você é minha parceira, e aí, tipo, ah, vou te ensinar a fazer as coisas, né? Tipo assim, tudo que é sua responsabilidade. E o quanto esse vínculo, ele já começa, né? Já pode frustrar, e muitas vezes frustra a gente. Quando você é criança, você tem toda aquela idealização, né? Ah, então ela é minha amiga, ah, então a gente. Né? Mas na verdade tem a questão também da parentalidade, que é diferente da amizade. Então, tipo, frustração, vai ter decepção neste vínculo, né? E aí eu acho que quando a gente vai para as amizades, tipo assim, pode ocorrer muito, acho que dessa confusão também. E dessa identificação, assim, de como foi a relação com a mãe. E aí, a hora que você vai falar, nossa, eu tô fazendo igual com as amigas. Exatamente. Tá projetando, né? Porque é É, um acolhimento, principalmente para quem veio de lares disfuncionais, a amizade, ela representa muito mais dentro desse mundo interno, né? A amizade faz, às vezes, esse papel da falta, daquele vazio, do acolhimento, da compreensão que a gente espera ter dentro de casa. E aí a total. gente chega às vezes com muita sede ao pote, né? De que, eu me vinculei a essa pessoa, eu tenho uma identificação, uma sintonia ali, e eu posso me entregar, ser mais, né? Ser mais produtiva. E aí chega lá, não é tudo isso, né? E às vezes acontecem coisas que, que são assim, às vezes inimagináveis. Quem acompanha o podcast Não Inviabilize, já ouviu o podcast? Ouvi alguns. Nossa, tem cada história de amizade lá que você fala, ai meu Deus, tô até com medo. As principais histórias lá são de emprestar dinheiro, deixar morar dentro de casa. Então são questões de uma subida de nível dentro da amizade que faz as pessoas terem uma certa desconfiança disso. E aí, às vezes, a amizade não aprofunda aquilo que poderia aprofundar por conta dessa desconfiança, desse receio se eu posso ou não confiar nessa pessoa, principalmente se você já teve episódios não agradáveis, né, numa relação de amizade. É, É bem complicado. eu acho assim, a diferença, né, de um relacionamento às vezes afetivo, amoroso, para uma amizade, que a amizade, assim, ela não começa com o contorno que de repente um relacionamento afetivo começa. Porque você vai procurar alguém para se relacionar, para namorar, e você pensa, ah, vou observar se essa pessoa é confiável, vou não sei o quê. E muitas vezes, acho que na amizade, você já vai assim, ah, eu gostei dessa pessoa. Nossa, parece gente boa. E aí, não tem essa coisa de, ah, às vezes vou observar ou, tipo, ah, como que eu me sinto do lado dela? Como que o meu corpo se sente do lado dessa pessoa? Eu me sinto acolhida, tipo, né, essa pessoa, enfim, é recíproco, a gente dá risada junto. Enfim, acho que são muitas camadas, né? Que a gente tem os mesmos valores, também é uma coisa que você não vai, tipo, numa amizade, numa entrevista. Ai, quais são os seus valores? Ai, como que você é? Não, tipo, você vai conhecendo, né? Acho que num relacionamento também. Mas acho que no relacionamento a gente fica mais assim, talvez mais observando. E quando você pensa que é uma amizade, eu acho que às vezes você abre mais a guarda, tipo, fica mais É aberto. Ah, verdade. vamos ver o que vai rolar, o que vai ser, né? E aí é um campo também de falar de tudo, né? Como uma relação, tipo, pode rolar projeção, idealização, conversas difíceis, né? Tipo assim, observar isso, ter espaço de abertura. Verdade, é. Você vai muito mais desprotegido mesmo. Você não.
Uma pessoa vem conversar com você e dali você às vezes nem projeta que dali sai uma amizade, né? E aí às vezes o tanto que você vai falando com essa pessoa é que acaba virando uma amizade que não estava nem na sua cabeça, você não imaginava que aquilo acontecesse. E aí fica gostoso, né? Porque a amizade passa muito mais por se sentir confortável do que desconfortável. E aí tem um viés também, acho que interessante, que a gente tolera muito mais desconforto dentro do relacionamento amoroso do que dentro da amizade. Isso em sua maioria, né? Porque depende. Se você tiver numa carência, numa questão de dependência emocional, que aí é outro, né? Outra questão, você pode até mais tolerar acerca da amizade. Mas você tende a se sentir muito mais confortável, o que faz você gerar muitas expectativas irreais do que a pessoa é e do que ela pode te entregar naquela relação, porque não há uma idealização. Eu acho muito difícil alguém tem, como é que é, orientações de você descrever com que parceiro que você quer, que vida que você quer, mas nunca se fala sobre que tipo de amigos você quer do seu lado, né? Verdade, o que que você quer partilhar? Eu vejo assim, né, que hoje também, assim, o pessoal fala assim, você vai ter vários grupos de amigos. Então, vai ter um amigo que você vai sair para dar risada. Às vezes vai ter um amigo que você vai falar, por exemplo, de histórias de ficção, que não é todo amigo que vai entender seu gosto. Aí vai ter outro amigo que você vai fazer, sei lá, pilates, que você gosta, então vai ser um amigo de pilates. E aí fala assim, tipo, não vai ter um amigo só para você fazer tudo, É, né? Às vezes fala assim, aquele amigo é só disso, aquele amigo é só daquilo, tipo, meio que, né? é Tipo, verdade. É como verdade. assim, tá? Principalmente se você faz amizade no trabalho, né? Aí se você é demitido, ou se aquela pessoa que você tem mais afinidade, que você considera amigo, é demitido, a amizade parece que vai junto, né? Porque o vínculo era o trabalho. Amizade vai junto. Nossa, é verdade? Tipo assim, fica mais uma coisa assim, depois que sai, uma coisa mais de colega, né? E aí, para isso se manter, você tem que ter uma constância, tem que ter aquela procura, né? Porque, tipo, no trabalho, geralmente, pessoas de vários lugares da cidade que moram muito distante não tem essa questão de manter uma constância. Então, se você quer mesmo manter aquela pessoa na sua vida, você tem que ter essa autonomia de procurar, de mandar mensagem, de se lembrar de ter uma constância, ou o trabalho vai fazer aquilo morrer. A ausência, né, de você não estar no trabalho vai fazer morrer. Eu acho que é observar, né? Se isso é recíproco, se a procura acontece dos dois lados, ou se é só de um lado. Se, tipo assim, se dos dois lados tem escuta, né? Tipo, tem compreensão. Você se sente acolhido, não sei, você busca acolhimento numa amizade, tipo, né? Tem muitas nuances aí, porque relacionamentos é reciprocidade. Não tem como ter relacionamento, não tem reciprocidade. Qualquer relacionamento, né? Mesmo da mãe para o filho, quando o filho cresce, toma consciência, ela espera uma reciprocidade. Né? O pai espera uma reciprocidade ali, algum reconhecimento de tudo que os pais fazem pelo filho e tal. Então não existe relacionamento sem um certo nível de reciprocidade. Então quando a gente está falando de relacionamentos adultos, aí é que não vai mesmo. Relacionamentos amorosos desmoronam por conta disso. Imagina das amizades, né? E falando entre as mulheres, tem um certo receio, né? De quando tem duas amigas e aí uma delas arranjou um namorado e a outra tá solteira. Essa que arranjou um namorado pega um certo receio, né, de A trazer outra. para dentro, né, desse círculo e sei lá, será que ela não vai dar em cima do meu namorado? Será que o meu namorado não vai dar em cima dela? Né? Será que não corro risco? Porque tem essa ideologia, né? Essa ideia na sociedade de que fique de olho, né? Agora não chamo mais de amiga para dormir Você acha que em aí casa, causa porque eu sou casada, ainda né? tipo uma competição no que envolve relacionamento, né? Eu fiquei pensando na questão assim também, se for de relacionamento, às vezes uma começa a namorar e a outra tá solteira, aí Uhum. a solteira vai pensar, nossa, agora a fulana vai me deixar, vai ficar só É, com fulano.
agora não tem mais espaço, não existe mais essa relação entre a gente, né? E às vezes, como a amizade, ela ocupa um espaço muito grande, né? Tipo Ocupa. assim, mas aí a gente tem aquela coisa assim, será que agora eu vou me relacionar afetivamente? Então, nossa, não vai mais sair com as amigas, não vai, né? E eu acho que isso tá assim como a parte do, tipo, será que a minha amiga vai flertar com meu namorado? Eu acho que tá se desconstruindo aos poucos. Ainda existe, né? Um Ainda pouco. existe. Uhum. Mas, assim, também existe uma desconstrução do tipo, da não monogamia, mas não no sentido de você sair com outros e se relacionar, no sentido, assim, que você não centralizar tudo numa relação só. Sim, Porque, tipo, a gente não precisa de, assim, não é só uma relação que vai te suprir em tudo. Então, sim. você tem várias relações e, tipo, A vida, né, são as relações no geral, né? é um conjunto de coisas, não é uma coisa só que vai te dar tudo que você precisa, né? Como vendem pra gente, né? É. E também tem a questão de quando a mulher se torna mãe, que aí dá É, uma cortada nas amizades que não são, e né? não Não só tem mãe. filhos. Tá? Porque aí ela tem o centro da vida agora, né? Que é aquela criança que precisa dela 24 horas, e É, o que ela não tem mais. E aí ela acaba perdendo essas amizades pelo afastamento da responsabilidade atual, né? E e ela, isso é interessante porque isso tira da mulher o certo o ser individual. Com o tempo, quando ela fica muito ali só focada na criança, ela sente falta dessas amizades que é o que formou ela, né, como ser individual, não só como a mãe que ela passa a ser, mas como a mulher que ela foi desde sempre, né? eu acho assim também que ela acaba buscando outras mulheres que são mães. Eu tenho amigas que são mães, que eu converso, mas raramente a gente vai sair, porque, né, tipo assim, ela tem outras, né, tipo, outras, enfim, compromissos. Mas, assim, essas amigas que são mães, elas falam que ela tem outras amigas mães e que, tipo, é tudo corrido que só se fala pelo WhatsApp, que não dá tempo de sair, por exemplo. Mas Sim. é muito importante a mulher conseguir manter, né, nutrir, por menor que seja, assim. É porque é engraçado, né? A gente cresce e qual é os nossos primeiros relacionamentos fora de casa, né? Do seio materno? São as amizades. As É. amizades de criança, né? Da escola, e aí do trabalho, né? Então a gente vai construindo esse senso de que o primeiro relacionamento externo é a amizade. É, E aí a gente casa, isso vai ficando um pouco de escanteio por N motivos, engravida, fica ainda mais de escanteio por N motivos, e aí essa necessidade mais latente retoma na velhice. Que aí o filho é, já cresceu, já tomou sua vida, já foi pra lá, você, né, já se esforçou o suficiente, já conquistou um monte de coisa e dá aquela sentada, né, da maturidade. E aí você pensa, pô, agora eu quero ir pro barzinho, eu quero ir pra chá, pra casa de chá com as minhas amigas. Daí aí tá anos afastado, às vezes, das amigas, né? é, acho que isso vai mudando mesmo, né? E é importante a gente falar isso de envelhecer e as amigas, porque eu acho que também assim, pode existir muita idealização, assim, de repente, você achar, eu vou envelhecer com aquelas amigas ou com aquela amiga. E aí, às vezes, tipo, isso pode não acontecer, né? E é como lidar, às vezes, com a perda ou com a quebra de um vínculo. É. Você, tipo assim, de uma certa forma romantizou, né? Mas imaginou vocês duas velhinhas passando batom uma na outra, tomando chá e conversando. Eu acho que essa quebra da expectativa pode ser um baque, né? Assim, como que você vê assim a mulher lidando com isso? É. É complicado, né? Porque a amizade, ela tem muito desse espelho, né? Que a psicanálise fala do espelho do narcisismo, né? Que é a extensão de mim. Porque a gente entra numa amizade por afinidades, por algo que a gente tem igual.
Então, se a gente quer fofocar, a gente quer fofocar com alguém que tem um certo viés de pensamento como o meu, né? Não vou É, que fofocar pra alguém vai. que discorda da minha teoria, eu quero fofocar pra alguém que concorda. É, Então, eu tenho esse espelho de que tudo de mim vai ser aceito por aquela pessoa, né? uhum, E talvez haja aquela compreensão de que tudo daquela pessoa vai ser aceito por você, porque é meio é, essa via fluida em que não há congestionamento. é, Até o momento que existe o congestionamento, porque ninguém concorda 100% em tudo. Então, é. até o momento que alguma situação toca na ferida de uma da outra, um comportamento que você não via, porque na amizade você não tá lá 24 horas, então você não vê, não conhece a pessoa tão a fundo, por mais que você tenha anos de amizade. Alguma coisa vai acontecer que você vai dizer, isso aí tá diferente do que eu imaginava que seria o comportamento dessa pessoa. E a gente não tá falando nem de coisas, eu não tô falando nem de coisas é, erradas, eu estou falando de coisas diferentes, né? De pensar diferente mesmo. Então, dá aquele susto, né? Dá aquele choque de, nossa, mas a gente não era compatível? O que aconteceu? Eu acho que assim, sempre cabe conversas, né? É que assim, eu acho que uma amizade, como é muito fluida, muitas vezes assim, é difícil você falar sobre você e a pessoa. Ou tipo assim, ai, olha, o que que você tá buscando dessa relação? Ou de repente, ó, seus valores, meus valores são X e os seus, como a gente, eu acho que assim, eu vejo raro conversar sobre isso, assim, poucas amizades entram nesse tipo de conversa, mas que é muito importante, né, pra gente alinhar algumas coisas. Isso que você falou de, às vezes você vê que a pessoa é diferente e ter essa decepção, eu acho que também cabe diálogo, né? Tipo, aí cabe assim, são diálogos difíceis, mas que a gente precisa ter de repente, olha, eu observei isso, é isso. Ai, o que que você pensa? Qual que é o seu valor? Eu vejo que aqui está conflito porque para mim é muito importante isso aqui, esse meu valor é muito importante, né? De repente, assim, qual que é o seu limite? Isso são coisas assim que a gente, né, precisa conversar. Ou tipo assim, olha, eu esperava X atitude de você, aconteceu Y. E eu me senti, então, assim, são coisas que a gente precisa ter, porque às vezes também o outro ficou chateado, mas ele não falou, ou ele não soube identificar o que ele queria ou o que ele esperava, e aí não sabe comunicar ao outro, e aí fica quieto. E aí, às vezes, quebra o vínculo sem a outra pessoa saber, tipo assim, sem ter tido uma conversa decente sobre, olha, eu esperava isso de você, eu queria isso. Então, assim, não é porque a amizade, de repente, é fluida que não deve haver diálogos, né? De tempos em tempos também conversando e, tipo, sentando para conversar. Exatamente. E é muito curioso, né, essa atitude, porque ela é um pouco comum, a gente pode dizer. Uhum. Porque tá ali tudo correndo bem, né? É uma pessoa que você divide boa parte da sua vida, divide sofrimentos, né? Acho que a amizade tem muito esse papel de acolher essas dores, divide alegrias. E, e aí, de repente, há uma discordância de um lado ou do outro, independente. E a primeira opção é calar. É, Num vínculo que ele nasceu para ser de para ser diálogo, né? aceitável falar, né? Porque você É, fala muito com essa pessoa de coisas que às vezes você não fala nem com o seu companheiro dentro de casa. E é. aí, quando há essa discordância, você toma esse choque que às vezes as pessoas optam por calar. E o pior, não resolve não falar em momento nenhum e no final escolhe se afastar. Nossa, e quantas histórias, acho que você também deve ter muitas, eu conversando com outras amigas, assim, eu acho que eu não conheço ninguém que não teve uma história que a outra pessoa deixou de falar e uma ficou muito ressentida com o silêncio da outra. E, olha, o fulano não falou mais comigo e eu nem sei por quê. Sim. Muitas histórias assim. Muitas. E também histórias também que eu já escutei, já vivenciei, que é muito curioso. É,
que você entra numa relação de amizade que você sente essa aceitação, né? Se Uhum, sente parte daquilo mesmo. E aí uhum. acontece alguma coisa que na hora você ou você se sente ou você faz uma rejeição automática de uma pessoa que você tinha na mais alta conta. E isso é muito curioso. Então, parece que a frustração é tão grande. Eu coloquei essa pessoa na mais alta conta. E aí ela fez algo que eu achei que foi muito fora da curva. Eu Uhum. não existe espaço para escuta nisso. Vai de cima para baixo num solavanco. Não E é aí de você forma brusca. chega a cortar o vínculo. Às vezes tem vínculos que são explosivos ali, numa discussão explosiva, porque o viés da escuta, que é o que sustenta uma amizade, ele é anulado nesse Ele é meio. anulado. Tipo assim, ai, não concordou, isso aqui não concordo, eu sou contra. A pessoa simplesmente deixa de falar e nem conversa. E é realmente é o diálogo, justamente é o diálogo que sustenta a amizade, o vínculo. E aí, isso de forma brusca, né? Que tipo, é como se fosse o vínculo fantasma. Que tem uma terapeuta que fala disso também, que às vezes você pensa, ah, a gente tem um vínculo aqui, aí ele é cortado, tipo, hoje em dia tá muito isso, ghost, né? De repente a pessoa corta, e aí a outra pessoa fica assim, como que você vai lidar com o luto de algo que simplesmente foi cortado? Abruptamente. Praticamente a gente fala luto porque é como se a pessoa tivesse morrido, porque ela sumiu, ela não te responde e você É, fica assim, o que que aconteceu? Tipo, o que que aconteceu? Tipo, não tenho direito de defesa. Uma das coisas que eu já ouvi e já vivenciei foi essa dor de não ter direito de defesa. uhum, De não ter conseguido, naquele período de amizade, gerar nenhuma credibilidade para que a pessoa, no mínimo, duvidasse do que escutou, duvidasse da sua própria interpretação da situação, para dizer: não, é minha amiga, eu vou perguntar. é, não teve, né? Não tem. E aí é uma coisa que é como um rapto de si mesma, né? Porque você criou aquela identificação com aquela pessoa que tem um pedaço seu muito importante, né? Que tá grudado ali. E aí essa pessoa vai-se embora e você se sente roubado. E não, às vezes é tipo um vínculo, você conversa todo dia e de repente do nada deixa de existir, né, no dia. E aí, tipo assim, lidar com isso é uma coisa assim muito brusca, né? Uma coisa que você fica assim muito desorientada, acho, de início. Fica assim, nossa, Sim, como vou lidar com essa falta? Porque eu não tive chance nem de conversa, nem de diálogo, nem de escuta, nem o que você falou, nem de duvidar do que foi falado sobre mim. Nem de questionar, nem de me perguntar, nem de saber. E como que eu vou lidar com essa dor, né? E aí, até esses dias, a gente estava conversando, estudando sobre isso, e apareceu para mim um vídeo do Felca, que aí ele ah, falou justamente isso, que aconteceu isso numa amizade dele. é. E aí que ele falou assim, se você tá dolorido, então você merece, porque você tem que sentir falta de si mesmo, não do outro. Mas assim, não dá pra gente negar o vínculo. Por mais que tudo bem, olha, reconhecer, eu tenho valor, independente do que essa pessoa pense de mim, né? Eu acho que também a projeção, ela não ocorre só de um lado, ela pode ocorrer dos dois. E talvez a Sim, pessoa que deixou de falar com você não é você. Ela não soube lidar e ela simplesmente não tem espaço nem de diálogo. Só que aí a gente pensa, poxa, essa pessoa deixou de falar comigo, o problema sou eu, né? Tipo, a questão é minha, ninguém gosta de mim, ninguém não sei o quê, eu sou defeituosa. Você vai até, nossa, o que que eu fiz? Será que eu matei alguém? Será que eu, né? E aí, às vezes, também, tipo assim, tem um outro lado que não sobre daí. E é isso, você reconhecer, acha o seu valor que você entregou na amizade, acolher essa dor que você sente, né? Tipo, não negar que ela vai existir durante um tempo,
Mas, assim, reconhecer também o que você entregou, que há outras pessoas que veem valor em quem você é, né? Sim, Tipo, você existir. Há outros vínculos é. possíveis, né? E também não existe obrigação, né, de manter um vínculo que não faz sentido para você. A conversa aqui não é de obrigar a manter uma relação que não faz sentido. A questão é um nível de responsabilidade afetiva, né? Que Sim. para quem já leu O Pequeno Príncipe, conhece a célebre frase de você é responsável por aquilo que cativas, né? Eu acho E que a é gente, um mínimo. não É é? um mínimo você dá o outro, tipo assim, mas assim, olha, a amizade não tá fazendo sentido pra mim no momento. De repente, assim, olha, né? Tipo, tô repensando algumas coisas. Eu sei, não é fácil, né? Tipo, acredito que Não é uma conversa fácil, mas é engraçado porque a gente começou essa conversa dizendo que a amizade, às vezes, tem uma importância maior na vida das pessoas, mesmo que não seja consciente, do que os relacionamentos amorosos. Porém, o término desse vínculo nos relacionamentos amorosos é mais importante. Porque existe essa questão, eu terminei o meu namoro, eu me separei, eu terminei com o ficante. Existe esse fim, existe esse marco. é, Na amizade, as pessoas optam por ir se afastando gradativamente e acabou, é, né? E assim, a gente também não tá falando de relações tóxicas a ponto da gente de fato sair correndo. Não estamos falando também disso, de relações que são perigosas, né? Ao seu bem-estar físico e mental, que ali um diálogo nem resolve. Mete, né? Fogo nas canelas e corre. Tipo isso. A gente está falando da discordância, do uhum, conflito, que as pessoas fogem do conflito básico, que é a vida, que a vida é é o a conflito. vida. A vida Vai, é isso. vai existir conflito, né? Vai, eu acho que, mas vai existir conflito. Mesmo se falou assim, nossa, a pessoa, tipo, é minha melhor amiga, eu me sinto muito à vontade. Vai existir conflito. Tipo, o conflito, ele tá mostrando que às vezes você tem uma necessidade ou tem outra, mas assim, o conflito, ele é bom. Ele não é ruim. É só a Não gente é. manejar ele, né? Das duas partes. Exatamente. E aí acho importante aqui a gente fazer a diferença de conflito e desconexão, né? Conflito é esse ponto, né, de uma relação em que há discordância. E é algo que é importante para uma pessoa, é importante para outra, as duas estão na ponta da corda oposta, e aí é decidir. Aceita que cada um discorda e que tá tudo bem, ou vamos conversar sobre isso porque a gente precisa encontrar o ponto em comum para prosseguir. Então, o conflito ele pede o diálogo. Uhum. Antônimo de conflito, gente, não é paz, é diálogo. Então, é isso, né? O oposto é o diálogo. E a desconexão é exatamente quando eu não quero conversar sobre isso. Simplesmente eu não aceito isso, não faz parte, não entro em acordo, e aí eu opto pela desconexão. E tá tudo bem optar pela desconexão. Às vezes faz sentido. A questão é como isso é feito. E a gente está falando de relações normais, naturais da vida. Novamente, não estamos falando de relacionamentos tóxicos. Estamos falando de relações naturais. Então eu discordei, e às vezes essa amizade tinha tanto valor para mim que o fato da gente discordar mexeu muito numa ferida que eu entro no sistema de olhar somente para minha dor e foda-se o outro. Eu sumo, eu bloqueio. Porque hoje é muito mais fácil bloquear, né, Michelle? Vou te bloquear no WhatsApp e pronto. Se você não sabe o que aconteceu, o problema é seu. É, eu acho que é isso, é o espaço que as pessoas assim não estão tendo de lidar, né? Tipo assim, de lidar com as emoções, de lidar com conversas, de refletir, né? Tipo assim, de admitir, não, vai existir, tipo, num relacionamento, numa amizade, vai existir conflito, vai existir conversas difíceis, vai haver discordância. Mas assim, tipo,
Eu tenho espaço aqui dentro para lidar, para conversar, para tipo, pra gente ter diálogo, para de repente assim, olha, agora a emoção tá lá em cima, agora eu não consigo conversar, mas vamos dar um tempo, daqui a um tempo a gente conversa sobre isso. E é o que a gente vê que assim, tá todo mundo assim, meio, né, tipo, na mesma, ai, tô cansado, ai, tô sem energia. Ah, se não for do jeito que tiver bom pra mim, não quero mais. Então, Exatamente. E porque aqui a gente está fazendo recorte de gênero, gente? Porque é nas amizades femininas em que mais tem silêncio, né? Que mais tem esse afastamento silencioso gradativamente. Porque o homem resolve geralmente de outros jeitos, né? Ou ele xinga um, xinga o outro, resolveu, segue a vida. Ou eles entram, né, num confronto mais físico, que mas também não é legal, né? Mas raramente o homem engole o desaforo, né? eu já Ah, vi amizade masculina com silêncio. Uma já pessoa, viu? já vi. Assim, né, me contaram. Então, Ah, assim, um amigo contou de um amigo dele que simplesmente ficou em silêncio, não falou mais com ele. E ele procurou, a pessoa não respondeu mais, assim, também ele guarda um ressentimento, assim, uma tristeza com relação a sim. isso. Não é geral, né? É, Tanto que a gente tá falando aqui das amizades femininas porque nós somos mulheres, temos causas para contar sobre isso. E a gente vê que essa é uma dor feminina em si. O homem também passa por isso, mas geralmente, né, não é em sua maioria que acontece isso. Mas tem tanto do lado de lá quanto do lado de cá, tem suas semelhanças. eu acredito também, assim, que a questão de amizades femininas, a gente, assim, é, sabe muito mais, assim, na questão de, conhece, geral, a maioria, de suprir emocionalmente a amiga. Então, de Sim, dar essa escuta, que coisa que né, a Bell Hooks fala muito disso, né? Que a gente, como mulher, se sente inferior a um homem, porque a gente é ensinado o tempo todo a dar, tipo, esse suprimento emocional ao homem, mas o homem não dá isso pra gente. Então, da onde a gente tem esse suprimento emocional é de outra mulher é, que vai assim, ai, amiga, vem aqui, vou te ouvir. Você quer um abraço? Você quer ficar com raiva? Quer gritar? Vem cá, eu te dou espaço pra gritar, pra falar que você quer, né? Tipo assim. Então, assim, esse espaço de emocional tem de uma outra mulher. Uma mulher, sim. raramente ela vai encontrar com um homem isso. Pode encontrar, gente, não é anulado, pode É, encontrar, mas em sua maioria a gente encontra, né, com a mulher. A gente é, encontra essa, pelo menos eu posso dizer que eu tenho amizades masculinas, mas o suprimento mesmo daquele, pô, tu tá entendendo do que eu tô falando? É a mulher, entendeu? É aquela que sabe, tipo, complementar sua frase e dizer, é isso, criatura, é isso. é isso. Entendeu? Se colocar no lugar, muitas vezes, né? Tipo, tomar as dores. Vem cá, vou xingar ele com você, né? Tipo, É, então, assim, tipo, eu acredito que isso dói mais, porque, assim, é de outra mulher que você tem. Não é regra, mas, assim, eu acho que é mais raro você ter esse espaço de escuta, de se sentir de forma completa, né? Você numa relação com o homem. Já a mulher entende, você tá com raiva, você tá frustrada, você entende é. todas as camadas, assim. Mas isso também fala da diversidade que você mesmo citou antes, né, Mid? Que cada relacionamento tem uma representatividade na nossa vida, né? Que a gente não pode ficar só na amizade, só no relacionamento amoroso, só no pai e na mãe, só no filho. É um conjunto, é um combo de tudo que supre a nossa vida de várias necessidades, né? É não só, né, de hobby, de atividade, de várias coisas. Eu acho que, assim, antigamente, até nos filmes, as histórias, tipo, você vai casar e o relacionamento amoroso vai preencher tudo. Tipo, nossa, felizes para sempre, né? Como tinha antigamente. Ou, você vai fazer não sei o quê, vai achar um trabalho X e vai ser. E não, tipo assim, é um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho de cada coisa, né? Tipo assim, várias coisas complementam você. Eu acho que hoje a gente tá mais consciente disso, que não é, tipo assim, né, tipo, só um suprimento emocional, só uma coisa ali que vai te preencher.
Exato. São várias coisinhas que fazem sentido para o mundo de cada um, mas todo esse combo é o que faz a diferença para a gente se sentir bem e prosseguir na vida, né? Eu, por exemplo, quando eu chego num lugar novo, eu procuro alguém que eu possa me identificar para me sentir mais confortável. Uhum. Então, tipo, não é seu amigo, mas eu preciso de um suporte, de alguém ali. Eu lembro de uma vez que eu fui num evento. Aham. E era um evento de um artista. Ah, acho que era da Luana Piovani. Era a gravação daquele programa dela, Luana de Lua, que Ah, saiu. E aí eu fui, só que, tipo assim, nunca tinha visto um artista na minha vida de perto. E eu uhum. tava totalmente deslocada, né? Porque todo esse mundo da TV, eu falei, "Gente, não conheço, né? Não sou daqui, o que que eu faço da vida?" Então, comecei a conversar com o pessoalzinho ali, e aí vi uma que eu falei, eu acho que essa aqui tem as habilidades que eu não tenho, né? Então, se eu for abordada, né, e eu estiver junto dela, ela dá aquele suporte. Grudei na menina e fiquei com ela até o final do evento. Então, assim, claro que é uma particularidade minha, nem todo mundo precisa desse suporte para se virar. Mas eu sou essa pessoa que eu olho ao redor e eu procuro algum apoio ali de alguma pessoa que eu possa não me sentir sozinha, principalmente em lugares desconhecidos. Então, faz parte isso, formar esse vínculo, né, de alguma forma. Faz parte. Você buscar a referência, né? Você olha, você bate o olho, a pessoa bate o olho, você sente, tipo, rola aquela identificação, assim, né? De cara. Não, Exato. não significa que vai ser sua amiga, sua best friend. Mas, assim, é importante ter É importante. Mas referências, buscar são de acompanhamento. acontecimentos assim que acaba surgindo as amizades, né? É verdade. Só Porque de a gente, você. engraçado, né? Fala assim, ai, eu procuro um companheiro, mas raramente a gente escuta. Existem casos, mas raramente a gente escuta procura uma amizade, né? Porque É, amizade é algo tão natural, né? É só você socializar que você vai esbarrar em alguém. Em algum momento você vai dizer, ah, meu par. E aí vocês criam aquele vínculo. eu acho que as relações elas estão mais assim, não sei, mais tímidas, É, mais assim, tipo, desconfiadas, né? Tipo assim, eu fui muito machucada, eu não sei se eu vou confiar. Então, assim, acho que elas, de forma geral, as pessoas e as relações, elas estão, né? A nossa geração também, não sei, tipo, diferente das gerações que tem vindo também, talvez, sabe, se sente mais machucada, mais solitária. se sente mesmo. E aí entra aquele viés da reciprocidade, né? Que a gente já citou aqui, de que não existem relações sem reciprocidade. Não tem como só dar sem receber e não tem como só receber sem dar, né? Não há sustentação. Precisa de uma base. E é isso que gera o aprofundamento, que algumas amizades ficam no raso porque alguém ou as duas pessoas não estão dispostas a dar um pouco mais para elevar o nível do aprofundamento, né? E aí isso é que é importante quando a gente pensa numa amizade, que é uma coisa que a gente não pensa, a gente só vai vivendo a vida, né? A pessoa vai se chegando às vezes e a gente vai deixando porque vai vivendo a vida. Mas em algum momento todo mundo já teve, né, alguém que você considerava muito, e aí você percebeu que não era tão recíproco assim, né? Você fala, É, pô, tô dando, tô dando, tô dando, e na hora que eu precisei, recebi zero. Como a escuta, né? Quando às como é? vezes você faz uma amizade porque você escuta. Você Sim. escuta, você é um amigo psicólogo, né? Ali o tempo todo. E aí, quando você precisa, que você fala, não, eu escuto aquela pessoa, então você lembra daquela pessoa na hora que você precisa de escuta. E você vai e às vezes você não recebe a escuta de volta e você percebe, não é tão recíproco assim, É. né? E aí você dá aquele passo para trás, você fala, agora eu vou Às voltar. vezes é uma amizade por conveniência, né? Também. É, Mas eu acho que assim, vai ter os dois lados, né? Vai ter a pessoa que vai pensar assim, nossa, acho que eu dei demais. E a pessoa, às vezes, ela vai falar assim, nossa, dei demais de outro lado, assim, né? E aí é, não existe o entendimento, assim, não existe a conversa.
do tipo assim, ó, mas peraí. Daí ele falou assim, nossa, essa relação foi unilateral. Mas, tipo assim, ah, olha, foi unilateral porque eu achei que eu fiz isso, 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 e eu esperava isso, isso, isso. Não tem. Só fala foi unilateral, tchau. Exato, porque não há de fato esse diálogo, né? Às vezes é uma relação, a amizade é uma relação em que a gente às vezes demora para exprimir para outra pessoa que gosta da companhia dela. Que, É, nossa, você tem uma importância na minha vida. Eu gosto, você me soma, você me influencia, você faz coisas boas que impactam a minha vida. A gente demora a chegar nesse nível de compartilhar, né? A é importância daquilo. verdade. Muitas vezes passa como algo banal, né? Tipo, algo que não precisa ser dito. Exatamente. E aí, às Nossa, vezes, é o que contribui para esse desentendimento, né? Porque a outra pessoa às vezes não sabe que ela está tendo essa importância, o que poderia contribuir para ela querer aprofundar o vínculo, né? Ou uhum, não. Porque, como novamente, ninguém é obrigado a manter um vínculo que não faz sentido. é, Mas em relações saudáveis, a gente comunica. A gente não sai fugindo, né? Como se estivesse devendo ao SPC de casa, né? é. Mas sair. Quando você é a pessoa que ficou e a outra fugiu, lembre Uhum. que você não tá errado. A outra É, pessoa que não soube lidar com os desconfortos dela e comunicar pra você. exatamente. É. Porque, e isso é muito comum, tá, gente? E aí a gente não tá falando que pessoas que não sabem lidar com seus desconfortos são pessoas más. Não. Porque todos nós não sabemos lidar com os nossos desconfortos em algum grau. Isso Uhum, faz parte da nossa evolução, da gente identificar isso e decidir aprofundar isso para superar, né? uhum, Faz parte das escolhas. Então não existe aqui bem ou mal, postura certa ou errada, mas existe uma responsabilidade afetiva. E voltando lá para o Pequeno Príncipe, você é responsável por aquilo que você cativa. Ah, mas eu vou ter que levar isso nos ombros? Não. Mas assim, simplesmente fugir ou então sair de uma forma que não deu abertura para o diálogo é complicado, né? Gera uma complexidade nessa relação que existia um certo nível de confiança. A uhum. pergunta acho que a pergunta mágica é, o que faz? Acho que cada um leva para casa e pensa, gente. O que que faz você dar tanto crédito a uma pessoa e vocês terem alguma discordância e você simplesmente não querer conversar sobre aquilo? O que que faz? É uma pergunta que cada um tem que se fazer. Aonde que tá, às vezes, a barreira do diálogo aí? Porque acho engraçado que no relacionamento amoroso acontece o mesmo. Muitas Mas a vezes. gente fica e persiste. A gente fica e persiste. A gente fala, não, eu vou conversar sobre isso, nem que seja no grito. Eu vou conversar sobre isso. Mas na amizade a gente simplesmente fala que não vale a pena. Exclui a pessoa da vida e tchau. E pra quem fica, como lidar com esse luto que não é visível? Boa! Boa! Como lidar com esse luto que não é visível, não é? E aí passa por esse viés, né, do acolher, né? É, Porque tem dores nossas que a gente não pode esperar que ninguém resolva por nós. A gente se acolhe. É real, né? Houve uma parte que se sim. perdeu, como a gente trouxe lá na psicanálise, né? O vínculo quebrado, uma parte que era tua que você deu para o outro que foi-se embora. Então precisa reconhecer isso, até mesmo para você não entrar no sistema da negação, de dizer que ser vulnerável foi o problema. De forma alguma, não é. É tipo, às vezes o outro, você falou assim, nossa, eu contei, fui vulnerável aqui, contei o que mais dói, e foi usado, a pessoa usou isso pra causar dor, um exemplo, né? Eu penso assim, se a pessoa usou algo seu contra você, tipo, ela não é uma amizade, não foi uma amizade. Não foi verdadeiro, gente. Eu acho assim complicado, né? É. Porque eu lembro quando eu era adolescente na escola. A gente conta cada barbaridade, né, para as amigas quando a gente é adolescente, né? A gente Uhum. conta e faz cada barbaridade quando é adolescente, né?
Aí eu lembro que eu contei umas coisinhas lá, que adolescente, na verdade, tem vergonha até de dizer que foi no banheiro, né? Mas tá bom. E aí, quando o vínculo se quebrou, a pessoa pegou todas as informações e jogou pra todo mundo. E aí, foi um trauma tão grande, né? Adolescente já traumatiza com qualquer coisa. Criança e adolescente é mais fácil traumatizar, porque tá se formando, né? E aí, foi tão grande que eu passei muito tempo da minha vida adulta fazendo acordos no início de amizades, a ponto de dizer assim: olha, se algum dia a gente brigar, eu não vou contar nada seu. Esse é o caráter. O que você contou pra mim vai morrer aqui. Eu não vou contar. Então você faz o favor, você tem essa prática também. E não dá, tipo assim, é uma relação de confiança que não dá pra você saber, né? É, não dá. É confiança mesmo, é fechar os olhos e seguir. Isso É uma confiança. É, é um risco, né? Tipo, como se relacionar. Eu acho que nisso do luto que não é visível, aceitar que vai ter fases. Vai ter a fase do choro, vai ter a fase da falta, vai ter a fase da raiva, vai ter a fase que você vai querer xingar. Xingue, fale alto, fale pro ar, pra parede, mas pode falar, expressa a emoção, descarrega essa emoção que tá no seu corpo. Escrever também, então escreve 1000 cartas que você não mandaria pra pessoa para lidar com isso. E busque rede de apoio, terapia ou outros amigos que você possa falar abertamente sobre isso. sim, E tem espaço de escuta para te ouvir quantas vezes você precisar falar sobre exato. isso. Porque não é uma coisa que se opera de um dia para o outro, né, gente? Às vezes você passou anos naquela amizade. Às vezes aquela amizade surgiu de uma fase muito complicada da sua vida. Então tinha uma importância muito maior, né? Uhum. E, e também é aquela questão de que não existe certo e errado, bom e mal. Ah, foi, é malvado. Eu sou bonzinho porque, tipo, fui rejeitada. Não existe isso. Existem pessoas que pensam diferentes e tomam escolhas e estratégias da sua vida diferentes. E Uhum. aí a autorresponsabilidade de você de usar estratégias da sua vida para superar aquilo. Se há É, ainda uma possibilidade de reconexão e faz sentido para você, vale a pena correr atrás, tentar um diálogo sobre isso. Se não há, é cuidar do seu luto naquele momento, né? E partir uhum. de um pensamento de que as pessoas caminharam e evoluíram, né? E É, se encontraram no próximo nível, né? Porque a gente, conforme os anos vai passando, a gente vai mudando, a gente vai virando outras pessoas, a gente vai evoluindo em alguns pensamentos, e às vezes a nossa própria evolução cria certos afastamentos, porque aí a é, gente já não está mais no mesmo nível, né? Você pode ter é, subido demais, ou a própria pessoa pode ter passado um nível acima do seu, e aí as conversas desencaixam. E aí, às desencaixe não vezes, faz aquela mais relação não sentido. faz mais sentido mesmo, É, né? é, é assim, é um luto, mas acho que de um luto também pode surgir coisas novas, né? Pode surgir. Vai ser uma dor, mas assim, acolher mesmo. E até eu coloquei na caixinha. Teve duas perguntas, uma eu não consegui acessar. Aquelas. Ah, que pena. Olhem, desculpa, ela acho que não tá online, mas não consegui Ah, acessar a pergunta. Aí da outra foi: quanto tempo dura o luto de uma amizade? Eu acredito assim que não tem um tempo exato de durar, né? Acho que você vai lembrar, realmente porque foi um choque, às vezes é um trauma muito forte. E é acolher mesmo, trabalhar isso em terapia, com amizades, com outras, preenchendo com outras atividades na sua vida. é. É uma questão de também identificar suas necessidades, né? O que aquela amizade, quais as necessidades que aquela amizade supria para você. Então, olhando para isso, se era uma questão de acolhimento, aceitação, eu me senti amada, então você olha para essa necessidade e procura estratégias que te supram essas necessidades também. Então, enquanto essas necessidades eram atendidas pela única estratégia que era aquela pessoa, agora você diversifica.
Tenta Uhum. olhar outras coisas que você faz que te faz sentir amado, que te faz sentir aceito, que te faz sentir acolhido. Então, trazer a pessoa de volta não dá. Então, a sensação, a necessidade, o cuidado com você, ele permanece. E você pode procurar outras formas de atender. Eu acho também importante a gente falar que não existe só o luto da pessoa, dessa amizade. Hum, Existe também o luto de quem você foi nessa amizade. Porque ótimo. vai deixar de ser, né, o que a pessoa via em você. Então existe isso, você pode ser outras para outras pessoas e inclusive para você. De repente a pessoa falava: "Ah, você é muito não sei o quê. Ah, você é muito, sei lá, rígido". Você, tipo, essa visão, essa coisa, ela pode também ter um luto. A pessoa que eu fui ao lado dessa pessoa também morreu. Né? Então, Exatamente. assim, e mesmo a pessoa que também ela foi do seu lado também morreu. Isso. Tem aquela questão de identificar, né, e conscientizar. Então, coisas que eu aprendi com aquela amizade e que fazem sentido continuar na minha vida, que me fazem melhor, coisas Uhum. que não, que me atrapalham, joga fora, e coisas que eu aprendi viraram crenças limitantes que eu tenho que ressignificar, É. eu tenho que transformar. Então, fazer esse encerramento de forma consciente, né? Uhum. Acolher a dor, né? Se cuidar nessa dor, viver esse luto, mas também aprender com ele, que é o que É. te leva para frente, é o aprendizado, é não se sentir refém, né? Porque às vezes você se sente refém daquele acontecimento. Vieram aqui, pintaram, bordaram, fizeram o que quiseram com a minha cara, foram embora. Então, o aprendizado te mostra que nem tudo foi em vão. Que tem coisas boas que podem ficar de você, que te fizeram uma pessoa melhor, que te trouxeram mais clareza de você mesmo, mas jogar fora algumas coisas e transformar outras. É importante fazer esse aprendizado. Não, com certeza. Tem coisa que fala assim, nossa, isso aqui eu aprendi, isso aqui não quero mais. Olha, isso aqui eu Exato. aprendi, eu vou transformar e vai ser assim, assim. E é tentativa e erro, né? Tipo, É, às vezes você fala assim, nossa, vai ser diferente outra amizade, e às vezes você fala, putz, caiu de novo o escorregador disso aqui. Então, tipo, é tentativa e erro, e tipo assim, ah, será que isso aqui dá pra eu ir ajustando? Será que daqui a gente vai, ah, eu vou conversar com essa pessoa, deixa eu ver se ela tem diálogo, deixa eu ver como que ela recebe, né? É isso. porque quando a gente fala de amizade, a gente fala de acessar um lugar, não sei nem se seria essa palavra, mas eu gosto dela, que seria um lugar sagrado de nós mesmos, sabe? Refúgio, né? Um refúgio. Nosso refúgio, nosso lugar mais íntimo, nosso lugar de confiança mesmo, né? Da gente, onde a gente coloca as nossas dúvidas. Por isso, Uhum. quando a gente, por exemplo, você tá ali com a família, e aí você não sabe alguma coisa que você precisa resolver. A primeira pessoa que você pensa é um amigo. Vou perguntar para os meus amigos se eles não sabem resolver esse problema. Então, a exposição externa começa pela amizade. Depois dali, se a amizade ali não supre aquela necessidade, se expande para o desconhecido. Mas é a primeira exposição da nossa vida, né? E aí a gente vai envelhecendo e é uma coisa assim muito sutil e muito delicada, né? Tipo, esses dias mesmo, tava assim, ah, quem que é seu contato de emergência? E aí me veio, sabe, vários pensamentos, assim. Inclusive, já vi em filme isso. E, tipo assim, o contato de emergência deixa de ser a família e se torna os amigos. E aí você, sabe, tipo assim, nossa, o contato de emergência é alguém muito importante. Nossa, Jesus! Essa daí tirou do fundo do poço, porque é uma coisa que realmente só, né, com o amadurecimento da vida que a gente se dá conta que quem é meu contato de emergência. É bem profundo, né? Enfim, cabe mais reflexões sobre, assim. Eu acho que pra gente finalizar, você quer deixar alguma mensagem, alguma coisa assim?
Eu acho que de tudo que a gente falou, né, que a gente tentou trazer muitas dores que a gente vê na amizade, mas que a gente não reconhece que são dores, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente sofre com isso, mas é como se a gente não se desse permissão para sofrer, porque, é só uma amizade, que isso? Se fosse o filho, se fosse o marido, se fosse o pai, se fosse uma mãe, só uma amizade. Não, as amizades também são importantes, né? Então, eu acho que é esse conscientizar que a gente traz aqui com essa live e também que a questão de que ninguém é obrigado a manter o vínculo e às vezes o afastamento ele é a melhor coisa que poderia acontecer para você, né? Às vezes o outro toma a decisão do afastamento que você já deveria ter tomado há algum tempo. Então não é o fim do mundo quando um vínculo se parte, é fazer esse acolhimento e essa ressignificação. E esse encerramento desse ciclo. A vida não acaba, você não é a pior pessoa do mundo porque perdeu um contato com uma pessoa próxima. A vida é esse solavanco, né? E as amizades, elas têm essa função, às vezes, de parecer montanha-russa. Tô presente, tá longe, construo outra, e aí vai indo. E aí é por isso que, às vezes, a gente não dá a importância que deveria dar, né, para isso. Mas não é o fim do mundo, e tudo tem um aprendizado, e a vida tem atitudes que nos ajudam muito. É só a gente parar para escutar um pouquinho mais. Acho que olhar a nossa volta, né? Pode ter outros caminhos, assim, outras perspectivas. E, assim, não ignorar a dor, não ignorar a emoção, acolher bastante, reconhecer. Isso aqui eu acho que é tristeza, isso aqui eu acho que é injustiça. Isso aqui, tipo, dar nome, eu acho muito importante dar nome para o que tá sentindo. Uhum. E acreditar, assim, que isso vai ter um tempo ali de maturação no seu corpo, mas isso vai ser trabalhado, você vai conseguir transformar essa emoção. É Acho isso aí. que fica. É isso, gente. Ressignificação e transformação. É possível. Então, É acho que é isso. isso. Se alguém que Obrigada. não estiver assistindo online tiver dúvida, coloca nos comentários que a gente volta para responder. E coloca também se tem algum outro tema que vocês querem live para a gente falar aqui, tá? Segue o meu perfil, segue o perfil da Michelle, tá? E vem conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Tá bom. Obrigada, Dé. Obrigada Eu pela. que agradeço, Mi. Boa Tchau. noite. Tchau.